Primeiramente, vou falar com vocês sobre os exercícios de fixação que eu deixei para vocês relativo à matéria de microempresário e empresária de pequeno porte. E depois a gente segue para trabalhar o conteúdo sobre o direito societário, tá certo? Talvez, às vezes, eu vá colocar como mudo aqui, porque eu tive que adaptar aqui o lugar onde eu estou dando aula para vocês, e é um pouco mais barulhento. Então, quando eu ver que está, de alguma forma, atrapalhando, eu vou deixar sem o áudio e retomo assim que estiver regularizado, tá certo? Então, vamos lá. Vocês tiveram lá no AVA disponibilizado esses exercícios de fixação, que se refere a microempresário e empresário de pequeno porte. Então, na primeira questão, veja lá, gente, se alguém quiser pegar o seu, ou se quiser abrir o que fez, fique à vontade, tá? Bom, então aqui, na primeira questão, que é um exame de ordem de 2019, então bastante recente, foi perguntado em uma segunda fase, né, do exame de ordem, a questão sobre o MEI. Então, o Tomé deseja se tornar microempreendedor individual, MEI. Não obstante, antes de realizar sua inscrição no portal do empreendedor, consultou um advogado para tirar dúvidas sobre o regime jurídico do microempreendedor individual, incluindo o tratamento diferenciado em relação a outros empresários. Então, gente, só antes de continuar, para vocês entenderem o seguinte, quando a gente fala de MEI, a gente está falando de microempresário, só que o microempresário dentro de uma subcategoria que é o microempreendedor individual, tá certo? Então, eu não quero que vocês confundam a figura do ME, microempresário, como sendo a mesma coisa que MEI, não é a mesma coisa. O que realmente acontece é que microempreendedor individual é um ME também. Por quê? Porque ME é aquele que tem o rendimento bruto anual de até R$360 mil. E o microempreendedor individual é aquele que, sendo ME, ele, no entanto, recebe até R$81 mil e ainda assim ele tem que se restringir a alguns outros requisitos para ser assim considerado, tá certo? Então, onde que vocês encontram a previsão sobre o MEI? No artigo 18A, essencialmente, e seguintes, da Lei Complementar 123 de 2006. Então, nós temos ali a primeira pergunta. O microempreendedor individual é uma pessoa jurídica com responsabilidade limitada, denominada empresa individual de responsabilidade limitada, cuja sigla é EIRELI. Pessoal, posso dizer que uma EIRELI pode se tornar um MEI? Não. Por que não? Porque o artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006 ele só menciona a possibilidade de enquadramento do MEI se for um empresário. Olha só, não, o MEI é uma pessoa natural, sendo espécie de empresário individual, e que trata o artigo 966 do Código Civil, e não uma pessoa jurídica de direito privado, que é a EIRELI. O fundamento legal disso é o artigo 18A, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006. Vamos dar uma olhadinha o que diz exatamente o artigo? Só um minuto. Tem alguém esperando? Espera lá. Ah, Lucas. Aqui, gente. Então, eu quero que vocês percebam aqui no artigo 18A exatamente o que ele está prevendo. O microempreendedor individual, MEI, poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independente da receita bruta por ele oferida no mês,
na forma prevista nesse artigo. E aí, lá no parágrafo 1º, que a gente encontra o teor daquele enquadramento. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se MEI o empresário individual que se enquadre na definição do artigo 966 do Código Civil, ou o empreendedor que exerce atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha oferido receita bruta no ano calendário de até R$ 81 mil, que seja optante do Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista nesse artigo. Então, aqui, percebam que ele só faz referência ao empresário individual, aquele do artigo 966, tá certo? E ao empreendedor rural, tá? Seja na indústria, na comercialização, na prestação de serviços neste âmbito. Então, eu não posso considerar uma EIRELI, porque, gente, a EIRELI, vamos repetir, ela é prevista no artigo 980-A do Código Civil, sendo uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica que tem como titular uma única pessoa, sim, mas ela cria uma personalidade distinta da pessoa natural. Sendo assim, ela não é a mesma coisa que empresário individual e, portanto, não pode ser considerado MEI quando se trata de EIRELI, mesmo que tivesse tendo receita bruta do ano anterior de R$ 80 mil, tá certo? Pessoal, alguma dúvida com relação a essa primeira questão? Vamos lá para o B. Nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, e de suas alterações, qual a natureza do MEI quanto à capacidade de oferição da receita? Resposta. O MEI é uma modalidade de microempresa, conforme o artigo 18e, parágrafo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006. É exatamente aquilo que eu falei para vocês. Nós não estamos falando de duas situações, de duas categorias, não. Nós estamos falando do ME e do EPP, certo? E aí, dentro do ME, a gente ainda pode englobar o MEI, que é uma modalidade de microempresa, que é uma modalidade restrita àquele que tem uma receita bruta anual de até R$ 81 mil e que não se desenquadra em razão de alguns outros requisitos, como a quantidade de empregados, como também o fato deles terem empresário devidamente registrado ou o empreendedor rural. Tá certo? Gente, ficou alguma dúvida com relação a essa questão? Vocês ainda tiveram uma segunda questão perguntando ainda sobre essa questão do microempresário e das suas modalidades. Então, veja só. Determinadas pessoas naturais, em razão de sua atividade profissional e certas espécies de pessoas jurídicas, todas devidamente registradas no órgão competente, gozam de tratamento simplificado, favorecido e diferenciado em relação aos demais agentes econômicos, microempresas e empresas de pequeno porte. De acordo com a Lei Complementar 123 de 2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte, quanto à forma jurídica, são: letra A, cooperativa de produção, empresário individual, empresa pública e sociedade limitada. Gente, aí nós temos casos de impedimentos, né? A começar pela empresa pública, não tem como ser ME, ok? Letra B, empresário individual, ok? Empresa individual responsabilidade limitada, ou seja, EIRELI pode ser ME ou EPP? Claro que pode. As sociedades simples podem ser microempresárias ou empresárias de pequeno porte? Sim, elas podem. E as sociedades empresárias, exceto por ações. Exceto por ações, por quê? Porque nós vimos que sociedades por ações, ou seja, sociedades anônimas, ela tem impedimento lá no artigo 4º, lá no artigo 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006. Portanto, pelo caput do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, são estes aqui que podem se enquadrar como ME, EPP, inclusive a sociedade simples, que não é considerada empresária, tá? Ela não é considerada empresária, mas tem fins lucrativos. Então, por que não se favorecer também aquele tratamento jurídico
favorecido, diferenciado e simplificado que é mencionado no ordenamento. Né? Não teria sentido deixar de gozar também dos favorecimentos que existem, já que ele tem também uma natureza econômica. Tá certo? Alguma dúvida? Gente, vocês podem responder até pelo chat, só para ter certeza que eu não estou falando sozinha, tá? Porque às vezes eu tenho dúvidas, se vocês estão até me ouvindo. Tá? Vamos lá. 3. Aqui a questão é sobre algumas peculiaridades que diz respeito. Obrigada, Bruna. Algumas peculiaridades a respeito desse enquadramento. Então, vamos lá. Ananias Targino consulta sua advogada para saber as providências que deve tomar para publicizar o trespasse do estabelecimento da empresa individual de responsabilidade limitada, Eireli, por ele constituída e enquadrada como microempresa, cuja firma é Ananias Targino Eireli ME. A advogada corretamente respondeu que, bom, antes da gente responder, precisa lembrar que dentro das regras do trespasse, ou seja, da venda do estabelecimento, uma delas é você publicizar através da publicação na imprensa oficial do contrato de trespasse, do contrato de alienação do estabelecimento. Então, isso vocês aprenderam lá no bimestre passado, quando trabalharam o estabelecimento empresarial, tá certo? Só que na última aula eu mencionava para vocês que essas regras sobre publicidade, elas são relativizadas quando se trata de microempresários e empresários de pequeno porte. Qual que é a ideia? A ideia é não burocratizar, a ideia é não tornar, não dar conotação de formalismo rígido e de facilitar, obviamente, e a regularidade dessa. Então, qual que é a resposta correta aqui? Eu vou direto nela, só para a gente poder fazer uma análise melhor. É a letra D, que diz que é dispensável a publicação do contrato de trespasse na imprensa oficial, mas ele deverá ser arquivado, sim, no Registro Público de Empresas Mercantis, ou seja, lá na Junta Comercial. Por quê? Porque essa regra da publicidade, essa regra da verbação, vocês estudaram lá no artigo 1144 do Código Civil, tá certo? Então, vocês já viram lá que é necessário para esse tipo de negócio realizar a publicidade e realizar o registro na junta comercial. Pois bem, ocorre que lá no artigo 71 da Lei Complementar 123 de 2006, existe a dispensa com relação a esse tipo de formalidade. Vamos dar uma olhadinha o que diz o artigo 71? Olha só, artigo 71. Os empresários e as sociedades de que trata esta lei complementar, nos termos da legislação civil, ficam dispensados da publicação de qualquer ato societário, tá certo? Então, aqui ele é uma regra generalizada, mas para essa, justamente para essa especificidade, tá? E aí que se aplica aí a dispensa da publicidade de que trata o artigo 1144 do Código Civil. Tá certo? Em relação à quarta questão, dentre as modalidades de diferenciação em favor das microempresas ou das empresas de pequeno porte, a lei estabeleceu que, participando elas de qualquer licitação pública, resposta, letra D, existe em seu favor impacto ficto. O que é impacto ficto, gente? Impacto ficto é que aquela proposta superior em até 10% ou 5% se for pregão, é considerado como se tivesse empatado. E sendo empatado, é dada a oportunidade para que o ME ou o EPP eles possam fazer uma nova proposta. E mais, né, eles ainda têm a possibilidade de juntar outros documentos para habilitação, para sua aprovação dentro da contratação, não é verdade? Então, nós estudamos isso ontem, que é uma previsão do artigo, salvo engano, artigo 44, deixa eu só colocar aqui.
mas que ele tem uma disposição clara na lei de licitação, tá certo? Olha só, artigo 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 1º. Entende-se por empate. Olha aqui, gente, o empate ficto, onde é que está? Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%, superiores à proposta mais bem classificada. E ainda no parágrafo 2º, ele reduz, né, a 5% quando for pregão. Então, na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no parágrafo 1º desse artigo será de 5% superior ao melhor preço. Tá certo? Então, a gente pode colocar aqui que nós temos o impacto ficto em leilão previsto no artigo 44, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Ok? Gente, e assim, vocês podem... Eu vou passar esse questionário. Não está compartilhando, gente? A gente está vendo a lei. Lei? Ah, me desculpe. Foi um equívoco meu, então. Agora deu certo? Sim. Ah, então tá. Obrigada por avisar. Então, olha só, gente. O impacto ficto, então, fica previsto no artigo 44, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Então, essa pequena correção, ela serve aqui apenas para vocês fixarem mais algumas coisas sobre ME e EPP. E também vou deixar disponível para que vocês possam ver a correção, tá bom? Deixa eu até pôr aqui, que é um gabarito, tá diferente, para eu saber que é esse que eu tenho que mandar para vocês. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Professora, que letra que ficou? Número 1, que eu não pude ver. Número 1, ela é descritiva, né? Uhum. Eu vou te mostrar. Então, a 1 ficou assim. Na primeira questão, perguntava se o Mairelli pode ser um microempreendedor individual. Não pode, tá? Só pode ser pessoa física e empresário individual. E na B, aqui perguntava qual é a natureza do MEI, e aqui ele responde que é uma microempresa. Tá certo? E aí ele tem todo o benefício previsto nessa Lei Complementar 123 de 2006, que é aplicável à microempresa, mas estende-se ao MEI e ainda assim lhe favorece, por ser MEI, mais algumas coisas. Tá certo? Mas eu te mando a resposta juntamente. É a Janete que perguntou? Obrigada. Obrigada. Imagina, sem problema. Gente, então assim, a partir de agora, claro, a microempresa, empresa de pequeno porte é uma coisa que ela pode reaparecer o tempo todo, porque qualquer um dos tipos de empresários que a gente estiver se referindo pode acabar você se deparando novamente com aquele que tem essa receita bruta anual, até esses montantes que eles são enquadrados, tá certo? Mas o que eu preciso agora... Ai, voltou o vídeo aqui. O vídeo funciona quando quer no meu computador. Então, eu vou passar para vocês agora as regras das sociedades empresárias, tá certo? Para isso, eu mandei hoje pelo WhatsApp e deixei também no AVA um pequeno resuminho, tá em um Word ainda, tá? Um pequeno resumo sobre essa parte inicial do direito societário, tá certo? Por gentileza, quem puder, já deixe aberto lá. Quem tiver impresso, fique com ele ao lado para fazer suas anotações. E, de qualquer forma, eu vou compartilhar a tela com vocês do que consta o conteúdo que tem no AVA também, tá certo? Vamos lá.
Bom, então, vocês estudaram até aqui o que a gente chama de teoria geral do empresário. E a partir de agora, vocês vão estudar o direito societário. Então, muito embora vocês tenham visto sobre o empresário individual, vocês já viram sobre o EIRELI, e vocês já viram que dentre os tipos de empresários nós temos as sociedades. Agora nós vamos estudar sociedades propriamente dita, tanto na sua parte conceitual, como também nos tipos que existem. Então, quando a gente fala de sociedades empresárias, vocês precisam saber que as sociedades, elas têm modelos definidos em lei, tá? Então, esses modelos definidos em lei, a gente chama de tipos societários, modelos societários. Então, quando se trata de uma sociedade empresária, ela necessariamente tem que escolher qual tipo societário ela quer ser. Então, nós temos lá um elenco, que eu vou tratar com vocês, e neste elenco vai ter regras próprias para aquela sociedade. O que significa que, uma vez que vocês se reúnam em consórcios para criar uma sociedade, não se pode simplesmente escolher como ela vai ser estruturada. Viu? Oi. Esta estrutura, ela vai ser determinada pelo modelo que você escolheu, tá certo? Então, não é uma questão muito flexível. Ela é flexível naquilo que a lei permitir, certo? É preciso, portanto, saber quais são as características de cada uma dessas sociedades para que, estrategicamente, aquele que vai se reunir para a criação dessa personalidade jurídica possa escolher com qual delas ele quer se encaixar, tá certo? Então, nós estudamos empresário individual, EIRELI e sociedades. Agora, a gente vai trabalhar só com sociedades, tudo bem? Entendido? Bom, e aí eu quero trazer para vocês o conceito do que é sociedade, né? Então, aqui eu tenho um muito simples, que basicamente reproduz o artigo 981 do Código Civil. Seria o resultante da união de pessoas físicas ou jurídicas que mutuamente se obrigam a combinar esforços ou recursos para lograr fins comuns, repartindo entre si os dividendos. Tá, então vamos lá. Vamos ver primeiro o artigo 981, que temos, ele está apresentado para vocês. Pode esperar. Professora, está sem áudio. Obrigada, desculpe. Vocês estão vendo o artigo 981? Sim? Ok. Então, veja só, gente. Aqui no 981, vocês vão ter o conceito de sociedades. Então, prestem atenção. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, primeira coisa, sociedade, gente, é reunião de outros sujeitos de direitos, tá? É outras pessoas se reunindo para criar um outro indivíduo, um outro sujeito de direito. Ainda que esse sujeito de direito seja uma pessoa fictícia, que é uma pessoa jurídica, tá? Entenda que uma pessoa jurídica tem direitos, tem deveres, tem autonomia patrimonial, é uma pessoa que tem representatividade processual, mas ele é ficto, concordam? Por exemplo, a Metalúrgica ABC Limitada, ela existe, juridicamente falando, mas é ficta, e ela é uma sociedade. Então, o que é essa individualização?
é para que empreendimento crie um corpo próprio, tá? Crie uma estrutura autônoma, no sentido de que ele não pode ser confundido com as pessoas que o formam, tá certo? Então, em alguns outros momentos, eu falei para vocês em sala de aula, né? Se, por exemplo, eu tenho lá os 2 sócios, o João e o José, e eles vão constituir a Metalúrgica ABC Limitada. João é uma pessoa, José é uma pessoa, Metalúrgica ABC Limitada é outra pessoa independente deles. Ainda que eles tenham sido os primeiros sócios, eles, em algum momento da vida da metalúrgica, eles podem sair da sociedade e entrar em outros, e a metalúrgica continua lá, com o mesmo CNPJ, com o mesmo endereço ou não, tá certo? Então, o que eu quero que vocês percebam é a partir do momento que se cria uma sociedade, é uma desvinculação da existência dos seus sócios, porque os sócios, eles não precisam se eternizar, e eles podem sair, podem entrar, podem modificar-se, podem aumentar, e a personalidade jurídica, ela continua existente porque ela tem uma individualidade, tá certo? O que eu coloquei a mais para vocês ali naquele conceito é que não está aqui no 981, é que essas pessoas aqui, a sociedade é constituída, pessoas que reciprocamente, essas pessoas, elas podem ser tanto pessoas físicas, como podem ser pessoas jurídicas. Nós sempre temos a tendência de pensar em pessoas como se fossem pessoas naturais, mas não é apenas isso. Então, eu posso ter uma sociedade, por exemplo, essa tal da metalúrgica que eu estou falando. A Metalúrgica ABC Limitada, ela pode ter como sócio o Oliveira e Costa Limitada e o outro sócio, transportadora Boa Viagem Limitada? Pode. Vocês entenderam? É muito comum isso, inclusive, acontecer, gente. Tá? Eu posso também ter uma metalúrgica em que o sócio é o João da Silva e a indústria de papéis SA, certo? Eles podem se reunir e serem sócios de uma outra personalidade jurídica. Entenderam? Então, claro, terão algumas sociedades que não vai admitir pessoa jurídica no quadro societário. Mas há essa possibilidade na criação de algumas personalidades jurídicas, tá certo? E aqui, quando diz que... Quando diz aqui, gente, que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços, a gente não fala de sociedade se não for mediante a contribuição de alguma coisa pelo sócio. Quando a gente falar de sociedade, vocês vão sempre ter que relacionar com algo que a gente chama de capital social. O que é isso? Capital social é aquele valor inicial do empreendimento. Da onde ele vai surgir? Da contribuição dos sócios, tá certo? Então, um sócio, ele nunca é sócio de graça. Sócio está se obrigando à contribuição. Pode ser com bens ou pode ser com serviços. Mas aqui tenho que falar para você tomar uma atenção. Eu só posso falar de sócio entrando só com serviços quando for uma sociedade simples. Por quê? Porque não tem sociedade empresária prevista que permita que os sócios simplesmente prestem serviços. E tem mais. Antes do Código Civil de 2002, existia uma sociedade de capital e indústria, certo? Inclusive, eu estudei essa sociedade, porque eu terminei a faculdade antes de 2000, então pensem vocês, como eu já havia outros tipos de sociedades naquela época ainda. No Código Civil lá de 1916, no Código Comercial de 1850 também, nós tínhamos uma previsão de uma sociedade de capital e indústria que era empresária. Só que quando veio o Código Civil de 2002, não foi admitida, não teve essa previsão. Então, qual é a conclusão dos doutrinadores? Não dá. A sociedade limitada, por exemplo, que vai ser um dos tipos que nós vamos estudar, ela expressamente já vai vedar essa possibilidade. Ela não vai permitir expressamente que seja com serviços, tá? Mas o que importa falar para vocês neste momento? Nenhum sócio entra de graça.
Sócio tem que contribuir para a formação desse tal capital social. Com qual objetivo? Não dá só para ser por amor também. A ideia é ganhar dinheiro, certo? A ideia é ter lucro. Então, a ideia é que haja partilha entre si dos resultados. Também, assim como não se admite sócio que não contribua com nada, também não se admite qualquer cláusula em atos que criam essas sociedades que diga que algum sócio não vai ter nada para receber. Aliás, se isso constar, ela é entendida como inexistente, tá? Ainda se discute se é inexistente, se é nula, mas enfim, ela não se aplica, tá certo? Ela não se aplica por quê? Porque, na verdade, muitas sociedades acabam sendo criadas para tentar obstar algumas coisas, para fraudar realmente credores e tudo mais. Aí eles usam várias vezes de sócios laranjas, né? Já devem ter ouvido falar esse termo. E aí, nessa criação, eles querem fazer crer que essas pessoas não têm direito, já que elas não contribuíram com nada, de fato, só no papel, querem também que ela não faça parte da divisão dos lucros. Isso não vai acontecer. Percebam também, gente, que ao se reunirem para a formação de uma sociedade, eles se obrigam a contribuir, mas, obviamente, eles não têm como exigir que haja partilha de valores se não houver resultados positivos, tá? Um sócio, ele não pode querer exigir partilha de lucro se ele não tiver obtido isso, se a sociedade não tiver obtido isso, tá certo? Até tem uma coisa para falar para vocês, assim, que é até estranho, né? Porque eu vejo isso na prática. Então, às vezes fala assim, mas aquele sócio nem aparecia lá. Gente, sócio não precisa aparecer. Sócio não precisa nem ir na empresa. Ele não precisa nem trabalhar, se ele não quiser. Tá certo? Sócio é aquele investidor. Claro que existem os sócios que trabalham, que estão à frente, que administram. Afinal de contas, é um investimento dele. Mas não existe obrigação do sócio trabalhar, não existe obrigação do sócio de estar. Entenderam? Ele é só um investidor. Claro que se ele trabalhar, se ele administrar, se ele estiver envolvido, ele pode receber o que a gente chama de prolabore, né? Ele pode receber um valor para estar trabalhando ali. Não é remuneração, ele não é empregado. Mas aqueles que não trabalham, eles não têm aí direito de receber prolabore. O que ele tem direito é de receber os lucros, se houver. Tá? São duas coisas diferentes. Tem o valor que é recebido por trabalhar lá. E tem o valor que é recebido se lucro tiver. Se tiver lucro, aí se divide, se partilha. E lá no conceito que eu coloco para vocês, voltando lá pro resumo, eu falei aqui para vocês desse termo e foi proposital. Eu usei um termo diferente propositadamente. É isso aqui, ó, repartindo entre si os dividendos. Por que é proposital? Porque eu preciso que vocês comecem a se familiarizar com esse tipo de expressão. O que é dividendo? É só a gente lembrar lá das aulas de matemática, né? Lá do tempo remoto. Dividendo, gente, é o que vai ser dividido. Dividendo é aquele lucro, é aquele resultado positivo do qual os sócios têm direito. Tá certo? Só para falar para vocês que nós estamos com 3 minutos praticamente aqui ainda de vídeo. Terminando aqui, vocês retornem para o Zoom, tá bom? Eu só vou pedir uns 5 minutos de intervalo para vocês e daí a gente recomeça. Mas eu vou continuar aqui até a hora que cair, tá bom? Vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Bom, o artigo 982 do Código Civil, a partir do momento que ele conceituou a sociedade de um modo geral, no 982 ele vai tentar distinguir entre o que é uma sociedade simples e o que é uma sociedade empresária, tá?
tomem atenção, gente, por quê? A tendência é que a gente ache que só sociedade empresária tem fins lucrativos. Não. Sociedade simples também tem fins lucrativos, certo? Também tem atividade econômica organizada. Só que ela não é empresária por exclusão da lei. Então, lembram do artigo 966, parágrafo único do Código Civil, que dizia que as atividades intelectuais de natureza artística, científica, literária, se não constituem elemento de empresa, elas não são empresárias. Então, aqui a gente está falando de escola, a gente está falando de grupo circense, a gente está falando de sociedade de advogados, clínica de médicos, dentistas, engenheiros civis e assim por diante, tá? Então, esses, faculdades, inclusive, tá? Então, esses que têm como objeto social atividades intelectuais, esses não estão dentro do enquadramento de sociedade empresária, eles são sociedades simples. E não importa que o porte econômico, o que eu quero que vocês entendam, não importa o quanto eles lucram, eles podem ter 100 filiais no país, podem ter um faturamento aí de 1 milhão mensal, só que o que vai definir ser empresária ou não empresária é a atividade, e não os seus resultados econômicos, certo? E aí eu quero que vocês façam a leitura agora do artigo 982 do Código Civil. Vejam lá. Espera lá. Veja aqui o artigo 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário sujeito a registro, artigo 967, e simples as demais. Então, gente, o artigo 967 que ele fala aqui é aquele que exige, obriga, pelo menos, que o empresário faça o seu registro lá na junta comercial, tá? Mas aqui seria muito melhor se tivesse colocado o 966, porque é esse que ele está se referindo. Então, o que é uma sociedade empresária? É aquele que tem por objeto o exercício de uma atividade lucrativa, organizada, para produzir e circular bens ou serviços, tal qual o 966 diz. E as simples são as demais. Em que sentido? Todo aquele que a lei, por algum motivo, por alguma exclusão, afastar o caráter empresarial é simples. Sabe como é que a gente chama isso? De critério residual, ou seja, todas as demais são simples, tá certo? Então, lembrando, o artigo 982, ele vai distinguir entre as sociedades previstas, as que são empresárias e as que são simples. Ambas, pessoal, são personalidades jurídicas, uma vez sendo registradas, tá certo? Então, elas, quando se tem lá o elenco, no artigo 44, do que são pessoas jurídicas, nós temos lá sociedades, de uma forma geral. O que ele quer dizer com aquilo? Ou são as sociedades empresárias, ou são as sociedades simples. Voltando para o resumo. As sociedades simples e as sociedades empresárias, elas diferenciam-se pela forma de exploração do objeto. A exploração executada organizando os fatores de produção, nós estamos falando da sociedade empresária, tá? Que assume essas características do artigo 966 do Código Civil. As sociedades simples, o que a gente chama também de sociedades civis, elas são compostas para execução de atividades não consideradas empresárias, tal qual atividade intelectual de natureza científica, literária e artística. Também as rurais, sem registro. Lembram dos rurais, pessoal? Lembra que sociedades rurais que têm como objeto social a agricultura ou a pecuária, elas não são consideradas empresárias, exceto se elas realizarem o registro na junta comercial. Se elas não têm registro na junta comercial, elas vão ter registro no registro civil de pessoa jurídica, e aí elas são simples, tá certo? Então, veja que é uma disposição legal que vai acabar excetuando as atividades que são lucrativas, mas que não são empresárias, tá? No entanto, a gente pode dizer o seguinte, se a gente fizer a leitura do artigo 982 do Código Civil, nós temos a distinção entre sociedade simples e sociedade empresária.
E, basicamente, a gente consegue pensar nelas com uma distinção com relação ao objeto social, a natureza do objeto social. O que quer dizer isso? Se eu pensar que a natureza do objeto social é intelectual, ou se o objeto social é rural e sem registro, ora, então eu estou falando de uma simples. Então, normalmente, a gente vai definir se é simples ou se é empresária, conforme o artigo 966 e o parágrafo único que a gente estudou lá nos primeiros dias de aula, tá certo? Mas nós temos duas exceções que nós também já vimos, que é com relação às sociedades por ações e às cooperativas. Gente, no artigo 982, parágrafo único do Código Civil, diz que, independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples as cooperativas. Tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando aí com o Código Civil para isso. Quando o parágrafo único do artigo 982 estabeleceu dessa forma que independe do objeto, ele está dizendo assim, não importa se é intelectual, não me importa se é rural, não me importa se essa atividade, por alguma exclusão legal, não é considerada empresária. Vamos classificar assim as sociedades por ações. Elas sempre serão empresárias. E vamos classificar assim as cooperativas. Elas sempre serão simples. Que são isso? Que é uma sociedade por ações? Sociedade por ações é um dos modelos de sociedade que existem. Tá certo? Ela é prevista na Lei 6.404 de 76, que nós vamos estudar adiante. Tá certo? Esta lei, ela tanto vai tratar da sociedade anônima, que é a mais conhecida, como vai tratar também da sociedade comandita por ações, essa bem menos conhecida, mas não importa a atividade que elas exerçam, elas sempre serão empresárias, independente de seu objeto. Já as cooperativas, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, essas cooperativas também é um tipo de sociedade, mas ela é um tipo de sociedade que, independente do objeto, ela sempre será simples, ela nunca será empresária. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso na prática? Olhem só. Se eu falar para vocês que tem uma sociedade anônima, cujo objeto social é apresentações teatrais, essa sociedade anônima, que é uma sociedade por ações, aquela que tem o SA no finalzinho, essa sociedade, ela é uma sociedade simples, porque é atividade intelectual? Não. Ela é uma atividade empresária, mesmo exercendo uma atividade intelectual. Ah, é uma escola. Gente, a gente está falando uma coisa que a gente já conversou, tá certo? Mas eu estou reforçando novamente. Vamos pensar numa escola. Uma escola tem atividade intelectual, então a gente já estudou que as atividades intelectuais científicas não são empresárias. Mas, se eu tiver, junto com uma outra pessoa, fundado uma escola e escolhido fazer essa escola ser estruturada como uma sociedade anônima. Sociedade anônima, gente, é por ações. Então, eu vou vender ações para que venha o investimento do capital social, tá? Se eu constituo uma escola, por exemplo, Escola Boa Leitura SA, ela vai ser uma sociedade simples? Não. Ela vai ser uma sociedade empresária, mesmo que sua atividade seja intelectual. Vocês entenderam isso? Que só porque se escolheu ser sociedade anônima, pronto, vai ser empresária. Aqui eu não vou me preocupar com o objeto. Por outro lado, eu tenho uma cooperativa. Essa cooperativa tem objeto social, é venda de peças automotivas. Pode? Pode. Né? Ou uma cooperativa de prestação de serviços de construção civil. Ora, construção civil ou venda de peças automotivas não é intelectual. Então, a princípio, se ela for organizada, se ela for exercida profissionalmente, se ela tiver fins lucrativos, ela é empresária. Mas essas pessoas se reuniram, os cooperados, formaram uma personalidade jurídica no modelo de cooperativa. Se for assim, gente, não vai ser empresária, vai ser sociedade simples, ainda que a atividade seja
essencialmente empresarial, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Gravem isso. Normalmente, as sociedades elas serão classificadas como empresárias ou simples conforme a natureza da atividade que elas exercem. Mas nem sempre, porque temos a exceção do artigo 982, parágrafo único, que diz que, independentemente do objeto, por conta do tipo societário escolhido, as sociedades por ações sempre serão empresárias e as cooperativas sempre serão sociedades simples. Tá certo? Eu estou repetindo uma coisa que nós já vimos, mas é preciso que vocês entendam. Dito tudo isso, gente, eu quero fazer agora um comparativo com vocês dos dois tipos de sociedades que nós temos aí previstos no artigo 982. Então, veja só, as sociedades empresárias, que são inclusive o nosso foco nesse estudo, elas são pessoas jurídicas, tá certo? O artigo 44 do Código Civil as classifica como pessoas jurídicas. Sobe do tio. E elas são pessoas jurídicas cujo objeto social se refere a atividades típicas dos empresários, descrita no artigo 966 do Código Civil, que realizam atividades sujeitas a registro, a que se refere o artigo 967. Exemplo, venda de medicamentos, livraria, supermercados, editora, restaurantes, etc. Tá? Que são até, talvez, as mais comuns, né? Ok? Então, aqui nós estamos falando de pessoas jurídicas, são de pessoas jurídicas no direito privado, né? Sociedades empresárias, e essas tais pessoas jurídicas podem ser formadas por pessoas sócios, pessoas físicas ou pessoas jurídicas também, mas o fato é que elas estão definidas normalmente pelas atividades que exercem, salvo as sociedades por ações, que pode ser independente do objeto. Por outro lado, nas sociedades simples, como é que a gente pode fazer um comparativo? Elas também são pessoas jurídicas. Só que o objeto social, ela se refere à atividade cuja natureza é intelectual, artística, científica ou literária, ou que por qualquer exceção legal não será considerada empresária. Exemplo, sociedade de médicos, advogados, escritores, grupos circenses e teatrais. Certo? Então, empresárias, elas estão incluídas no contexto geral da atividade econômica de produção e circulação de serviços, e a sociedade simples, por exclusão legal, ela vai abarcar aquelas intelectuais. E também ela pode abarcar, gente, aquelas rurais que sem pedido de registro, tá certo? Não coloquei aqui, mas vocês já sabem dessa regra. Se a gente estiver falando de sociedades empresárias, deixa eu dar uma diminuída aqui para acompanhar melhor. A sociedade empresária, gente, ela tem que optar por um dos modelos societários previstos no Código Civil, entre os artigos 1039 e 1092. Então, vejam lá. Quando se trata de sociedade empresária, não existe a opção de criar uma sociedade nova. Eu vou pegar um pouquinho do que está previsto para a limitada, vou pegar um pouquinho do que está previsto na anônima, um pouquinho que está previsto em outro tipo e vou construir um novo modelo. Não, não pode. Se eu estiver falando de uma sociedade empresária, ela tem que escolher qual dos tipos de sociedade, qual tipo de sociedade ela vai querer ser. É uma limitada, é uma anônima, daí tem outros menos conhecidos. É uma sociedade em nome coletivo, ou é uma sociedade em comandita simples, ou é uma sociedade em conta de comandita por ações, certo? Então, eles não têm a opção de ficar criando coisas novas. Agora, quando se trata de sociedade simples, aí vocês podem acompanhar aqui, ó. Pode adotar um dos modelos societários previstos no Código Civil ou aplicar as regras que lhes são próprias, mantendo maior flexibilidade na sua constituição, estrutura e funcionamento. O que significa isso? Que quando se trata das simples, ela terá uma regulamentação. Então, por exemplo, nós vamos ver lá no artigo 997 do Código Civil,
até o artigo 1000 e... Deixa eu só lembrar. Até o artigo 1038 do Código Civil, ele vai tratar só de sociedade simples. Então, ele tem regras próprias. Mas, se quiser, veja só, se quiser, aqueles que constituem essa sociedade simples, ela pode emprestar os modelos que são destinados para as empresárias. Então, por exemplo, nós vamos estudar lá no Código Civil, no seu artigo 1052, sobre sociedade limitada, que é para ser uma sociedade empresária. E digamos que eu tenha constituído uma sociedade simples, por exemplo, eu tenho uma sociedade de médicos, mas eu quero ser uma sociedade limitada, eu posso? Pode emprestar. O fato dele ter emprestado o modelo da sociedade limitada não faz com que essa sociedade se torne empresária, só por causa disso. Eu estou dizendo isso com ênfase porque esses dias eu li uma decisão que falava isso, gente. É um disparate, é totalmente equivocado, nada disso. Por quê? Porque a lei permitiu que a sociedade simples fizesse isso. Ela pode fazer, mas o fato dela exercer essa opção não lhe retira o caráter de simples, não lhe enquadra como empresário, tá certo? Então, ela tanto pode ser utilizada as regras que lhe são próprias, que estão previstas no artigo 997 a 1038 do Código Civil, como pode adotar um dos modelos societários dados para as empresariais. Tudo bem? Se vocês querem silêncio, eu vou dar como certo. Tá? Exerça o poder de voz de vocês. Ainda como comparativo, toda sociedade por ações, independente da atividade que exerça, será uma sociedade empresária. De outra forma, toda sociedade cooperativa, independente da atividade que exerça, ela vai ser simples, certo? Ah, e tem mais uma coisinha que eu não coloquei aqui para vocês. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Ó, vocês mesmos podem preencher aí no de vocês. O registro da sociedade empresária vai ser onde? A inscrição. Vocês lembram disso? No registro público de empresas mercantis, a cargo da junta real. Agora, se eu estiver falando de uma sociedade simples, aonde que eu vou fazer o registro? No registro civil de pessoa jurídica. É outro órgão de registro, tá? Vamos para algumas perguntinhas? Vamos lá, gente? Vocês têm essas perguntas aí também no trabalho, no material de vocês. Então, vocês podem, inclusive, fazer esse arremate agora sobre as sociedades, tá certo? Veja lá, gente. O que define que é uma sociedade empresária sempre será atividade exercida? Vocês concordam com isso ou não? O que vocês acham, gente? O que define que é uma sociedade empresária sempre será atividade exercida por essa sociedade? Não, né? Por quê? Porque temos a exceção do artigo 982, parágrafo único do Código Civil, que define a sociedade por ações como empresária independente da natureza da atividade. Respondido? A próxima vocês têm que me responder. Posso afirmar que toda sociedade que tenha fins lucrativos é necessariamente empresária? Deixa eu ver vocês aqui. Bruna, me conta, o que você acha? Você pode afirmar que toda sociedade que tem fins lucrativos é empresária?
Depende se ela vai estar registrada lá na junta, Não, isso ou não não? depende. Não é isso. Olha só, Bruna. Toda a sociedade, pelo artigo 981, que vai tratar tanto da simples como da empresária, as duas falam de fins lucrativos, tá? E outra, a Bruna falou uma coisa importante. Para ser empresária, precisa ter registro? Não. Vai ser uma sociedade irregular, tá? Mas o que vai definir ela sem registro como empresária ou simples vai ser aí sim a atividade exercida, tá? Que daí vai ser a regra, vamos dizer assim. Então, a regra é definir se a sociedade é simples ou empresária pela atividade exercida, salvo nos casos do artigo 982, parágrafo único. Ok? Mas, uma vez que elas tenham, né, a personificação, vamos dizer assim, que acontece com a inscrição, isso não vai fazer delas regulares e não encaixá-las como empresária ou não empresária, tá certo? Entendeu, Bruna? Sim. Certo. Bom, vamos lá. Posso afirmar que toda sociedade que tem fins lucrativos é necessariamente empresária? Não. Por quê? Porque as sociedades simples também têm fins lucrativos. Tá certo? E é muito comum essa perguntinha aí, gente. Perguntinha em exame de ordem. A pessoa vai assim, na certa que vai acertar e ela erra. Porque quando perguntar, a atividade empresária é toda aquela que tem fins lucrativos. Tá errado, tá? Não é toda aquela que tem fins lucrativos, porque as simples também tem fins lucrativos. Tá certo? Jóia. Posso afirmar que toda sociedade por ações é empresária, independente da atividade que exerce? Vamos ser repetitivo aqui. Pode afirmar que toda sociedade por ações é empresária, independente da atividade que exerce? Sim! Posso afirmar, tá? Por conta do artigo 982, parágrafo único, Código Civil, que define como empresária, independente do objeto social. Tá certo? Posso afirmar que toda sociedade cooperativa é simples, independente da atividade que exerce? Vamos fazer o copia e cola aqui? Sim! Por conta do artigo 982, parágrafo do Código Civil, que a define como simples, independente do objeto social, tá? Então, vou colocar até um exemplo aqui para vocês. Exemplo. Sociedade de dentistas formam uma sociedade anônima. Mesmo que o objeto social seja intelectual, científico, o fato de terem escolhido o tipo societário, sociedade anônima, enquadra A como empresário. E no próximo, sim, exemplo. Cooperados se reúnem para prestar serviços de construção civil, que não é intelectual, né? Construção civil. Mas
ter optado por este tipo de sociedade será considerada simples, mesmo que o objeto social não seja intelectual. Tá dando para entender, gente? Estão conseguindo pegar? Sim. Vamos lá para a próxima pergunta. Posso afirmar que toda sociedade simples tem menor porte econômico? Gente, porte econômico importa? Ah, porque ele ganha lá 1 milhão por mês, ele é empresário. Não. Importa? Vocês acham que aqueles artistas lá, aqueles que compõem e ganham lá 1 milhão por mês, por sua composição, ele é empresário por causa disso? Não. Não. Tá? Então, não importa o porte econômico, tá? Não. Não mais. Não. Ok? Posso afirmar que toda sociedade simples tem menor porte econômico? Não. Por último, como uma sociedade adquire personalidade jurídica? Ah, eu não falei disso aqui? Ah, não falei disso aqui, mas eu já falei disso para vocês lá atrás, quando a gente falou de obrigações do empresário. Então, como é que ele adquire? Com a inscrição no órgão próprio de registro. Quando ele faz aquela primeira obrigação a que ele está sujeito. Então, se a gente estiver falando de uma sociedade empresária, onde que ele tem que fazer registro? Na junta comercial, ou seja, no registro público de empresas mercantis. Se for uma sociedade simples, aonde que ele faz registro? Registro civil de pessoa jurídica. E se for uma sociedade de advogados, por exceção legal, na OAB da sua sede. Vou colocar melhor aqui. Na OAB da sua sede. Ah, só tem uma exceção aqui, né? Uma exceção muito maluca. Vamos pôr aqui. As cooperativas, apesar de elas serem simples, elas se registram na junta comercial. E aí, gente, com essa inscrição, só lembrando a vocês, a personificação, ela vai permitir algumas situações. Primeiro, com a personalidade jurídica adquirida através de tais registros, haverá, portanto, uma personalidade distinta de seus sócios. Nós estamos criando, a partir de então, um sujeito de direito. Existe também aqui, dentro da personalização, pelo menos 3 efeitos. A da titularidade negocial. Ou seja, quem está realizando um negócio jurídico com terceiros, com outras pessoas, não são os sócios. Ele pode precisar de um administrador, um representante da sociedade, mas não é o representante que está assumindo é a pessoa jurídica, tá certo? Então, gente, por exemplo, digamos que vai locar o imóvel, até tinha um exemplo para vocês lá na avaliação, vai locar um imóvel, quem vai locar? A pessoa jurídica, não os seus sócios. É a pessoa jurídica que vai ficar responsável por realizar todas as obrigações de locatário, não os sócios. Tá certo? Evidente que os atos dos sócios repercutem nas obrigações da pessoa jurídica, mas quem tem que ser reclamado? A pessoa jurídica. Tá? Quem vai ter que indenizar? Quem vai ter que se responsabilizar patrimonialmente falando? É nisso que eu estou dizendo. Tá? Aqui ainda, titularidade processual. Por quê? Porque dentro de um processo, seja ele como devedor, ou seja ele como credor, seja ele como autor, seja ele como réu, é a pessoa jurídica, não o sócio. Tá? E dentro da responsabilidade patrimonial, tem que lembrar que com
a personificação, cria-se a autonomia patrimonial. Se vocês vão perceber, pessoal, patrimonial. Ah, tem uma coisa errada. Patrimonial. Então, veja só, com essa personificação, ele cria bens próprios, bens que lhe pertencem. Então, vocês vão perceber, gente, que tem tipos de sociedades que os sócios, eles também são responsáveis por pagamentos de algumas dívidas da pessoa jurídica, tá? Existe isso. Mas não porque se confundem, é porque aquele tipo de sociedade permite que ele seja atingido. Mas nunca a gente pode achar assim, que mesmo nessas sociedades, os bens da sociedade se confundem com os bens dos sócios, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar alguma coisa aqui da nossa cidade. Então, vamos pensar ali na Manarim, né? Na Manarim tem uma série de máquinas. Aquelas máquinas, gente, valem muito dinheiro. Máquinas de cópias e scanner e tudo mais, elas têm preços de veículos, praticamente, tá? Mas aquelas máquinas, elas pertencem a uma pessoa jurídica. Quem é titular daquele estabelecimento, incluindo aqueles bens corpóreos que estão lá, é a pessoa jurídica, tá certo? Ah, mas então aquelas máquinas são do fulano X, fulano C? Não, não são deles, são da pessoa jurídica, tá certo? Ah, mas e o carro do fulano sócio? É da Manarim? Não. Por quê? Porque são distintos, são pessoas jurídicas distintas. E a gente precisa absorver essa ideia, porque muitas vezes as pessoas estão procurando atingir patrimônio de quem não está devendo, porque confunde quem são os sujeitos de direito, tá certo? Então, aquilo que pertence, ainda que um dia, ou por circunstâncias, ou por modelo de sociedade, os sócios lá da Manarim podem ser atingidos, não é porque o bem de um se confunde com o bem do outro, não é por causa disso, não. A autonomia patrimonial existe, certo? E algumas circunstâncias legais fazem com que mais uma pessoa responda. E é quando essa pessoa se responsabiliza, tipo, um sócio se responsabiliza, que seus bens podem ser atingidos. Mas fato é que cada um tem um patrimônio próprio, independente do outro, tá certo? Aqui seria redundante, porque nós já respondemos, tá? Gente, olha, essa primeira parte, o que eu tinha para falar de mais importante era isso, tá? Então, as sociedades, que é o que vai iniciar para vocês o estudo do direito societário, ela se divide, então, entre o que é sociedade simples e o que é sociedade empresária. As maiores diferenças eu relacionei para vocês aí. Lembrando também das circunstâncias que levam a partir da sua personificação. E a personificação, ela se revela através do cumprimento da primeira obrigação de todo empresário, incluindo o empresário individual, a Eireli, e a sociedade empresária, que é a sua inscrição, tá certo? Bom, e aí, vale dizer a vocês o seguinte, a inscrição é o que personifica, mas a inscrição não é o que vai caracterizá-la como empresária ou não, tá? Volta a mesma história de antes. É a inscrição que vai dar personalidade e regularidade, tá certo? E por causa disso, porque existem sociedades que funcionam sem registro, a lei dedica um estudo da sociedade de fato, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Tudo bem, gente? Então, aguarde que na próxima aula eu vou mandar pelo menos uma parte em vídeo, tá? E depois a outra parte a gente vai abordar com vocês aqui no Zoom. Alguma pergunta? Essa matéria, da forma como foi expressa para vocês, ficou claro ou ficou truncado? Precisa de mais arremate? Tá tudo ok? Tá legal, Bruna? Que bom. Queria ter um barulhinho de grilo agora. Pessoal, então tá bom. Tá? Qualquer coisa estou à disposição de vocês lá no grupo também, tá bom? Uma boa noite a todos.